Mas esse trabalho ele envolve você olhar para dentro, você buscar, você ver que você tem um problema e buscar resolver ele. Não adianta também você falar assim, eu tô com um problema, mas um dia vai passar. Sejam muito bem-vindos a um episódio especial aqui do Psicologia Podcast. Nesse episódio de hoje, eu vou entrevistar uma das pessoas mais especiais da minha vida. Se você está chegando aqui agora, eu quero que você saiba que nesse podcast a gente fala sobre mente humana, sobre psicologia, sobre autoconhecimento, neurociência e vários conteúdos que você pode usar tanto na sua vida, na prática, quanto para quem trabalha nessa área do desenvolvimento humano poder ir para um próximo nível. E hoje a minha convidada é a minha sócia, parceira de missão, a Lorena. Lorena, muito obrigado. Obrigada, Romano, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E Lorena, para começar um pouquinho, eu quero te conhecer um pouco mais e você contar um pouco da história dos bastidores aqui do Instituto Romani. Me fala um pouquinho, conta um pouquinho quem é a Lorena e um pouco do que a Lorena acredita sobre a vida, como que você entrou nessa área do desenvolvimento humano, como que você se tornou sócia do Instituto Romani e hoje tem transformado a vida de milhares de pessoas. Para quem não conhece, essa convidada de hoje é sócia aqui do Instituto Romani, como eu disse. Aqui a gente já formou mais de 30 mil alunos nesses últimos anos e essa é uma das pessoas responsáveis por fazer isso acontecer. Então, vamos entender um pouquinho da cabeça da Lorena. Nossa, essa pergunta é bem profunda, né? Quem é a Lorena? Bom, vamos lá, Romani, é muito legal estar aqui falando com você. E a Lorena é uma pessoa que ama demais o Romani e acredita muito nas ideias dele, sempre acreditou. E aí foi por isso que eu embarquei nessa. Mas eu sou uma pessoa eu sou uma menina, assim, eu ainda me acho uma menina, né? Tem muita coisa para viver ainda, que sempre quis mais, tem muita ambição. Então eu nunca pensei, tá bom por aqui. Eu sempre quis mais, quero mais. Então isso me motiva bastante. Eu entrei nessa jornada do desenvolvimento humano, muito foi pelo Romani mesmo. O Romani me chamando e falando, vamos lá que eu descobri um evento incrível. Isso tem talvez uns 8 anos atrás. Foi o primeiro evento que você me levou de desenvolvimento pessoal. Aí eu fui naquele evento e achei aquilo incrível, realmente surreal. Eu falei, Romani, mas é bom mesmo, hein, isso daqui. E a gente sempre fala, quando o bichinho do desenvolvimento pica a gente, não tem como voltar atrás, porque é muito bom, você se desenvolve muito, e é uma caminhada, é uma jornada, então você vai naquilo e você não quer mais voltar, porque te ajuda. E tô lembrando aqui daquele dia lá no evento, foi o primeiro evento que eu fui, foi um evento de coach na época, foi do Jerônimo, lembra? Uhum. Você gosta muito, e aí o Romani me levou e eu falei, nossa, isso é muito bom mesmo. E na época eu trabalhava na fazenda, trabalhava na área do agronegócio, então era um mundo completamente diferente. Eu ficava lá, indo pra roça, né, trabalhando com plantio, com lavoura, envolvendo com aquelas pessoas, e o Romani já nessa caminhada de desenvolvimento humano, então fazendo palestras. Ele é formado em psicologia, então ele já estava nesse caminho e ele me levou. Depois disso, gente, não teve como, não consegui mais sair, e aí eu vendo o Romani crescendo, desenvolvendo, fazendo palestras fora, foi até que eu decidi, falei, realmente acho que tá na hora, faz mais sentido eu ir trabalhar com ele. E aí, algo interessante aconteceu. O Romani, ele sempre foi muito empresário, muito empreendedor, e ele tinha uma colaboradora, ele tinha uma funcionária. Eu falei, Romani, então tá, você me convenceu, agora eu vou trabalhar com você, mas eu preciso receber, né? Porque eu sou ambiciosa, eu quero ganhar dinheiro, então você tem que me pagar um bom salário para eu poder sair. Aí o Romani falou, então vamos fazer assim, eu mando a moça embora, aí eu não recebo e eu te pago. Eu falei, então fechou. Aí eu fui. E aí vim pro Instituto Romani, já tá fazendo 7 anos que a gente tá junto no Instituto Romani, mas o Romani começou antes disso. E Lorena, muito legal você falar isso. E o que te fez acreditar e deixar o banco, deixar a roça? Conta um pouquinho dessa história. Por que você quis vir para o Instituto Romani? Qual foi o motivo que você pensou, vou acreditar nisso, sendo que teria outros caminhos? Bom, eu acho que um dos meus valores é família. Então, tá próximo do Romani me fez querer ir. E a gente tava em mundos muito diferentes. Antes de eu trabalhar, né,
Na agrícola, eu trabalhava no banco, aí fui para a agrícola, mas aí eu vi que tava mundos muito diferentes, o Romani viajando e dando palestra fora, indo para eventos, e eu aqui, aí parece que não tava em sintonia. Foi quando eu decidi mesmo que a gente ia junto, e eu não sabia o que tava por vir, não tinha a menor ideia, eu só fui e falei, então vamos fazer isso acontecer. Na época, acho que nem a gente sabia para que rumo ia, mas aí era a proposta de estar perto do Romani mesmo, de trabalhar com ele, e a gente fazer aquilo ali junto, se desenvolvendo junto. Então, o primeiro momento foi por causa, acho que um valor que eu tenho que é de família mesmo. E, Lorena, me fala assim, tem alguma história que te marcou nesses últimos anos, desde que você tá nesse projeto aqui do Instituto Romani, que te marcou em relação a alguém que passou pelo Instituto Romani, talvez alguém que você tenha ajudado a fazer a venda ou uma transformação, uma história de alguém que... Nossa, tem muitas. Eu falo que os alunos, eles se tornam nossos amigos, né? A gente fica conhecendo eles bem profundamente. Mas lá atrás, a gente começou e eu era a pessoa que vendia. Então, eu vendia, o Romani vendia, depois a gente começou a ter equipe comercial, mas eu lembro que uma vez eu conversei com uma pessoa e ela não queria ir. Não queria ir para a formação, tinha desistido, falou, não vou. E eu convenci ela. Convenci não, né? A gente conversando junto, a gente viu que o melhor era para ela ir. E depois disso ela me agradece até hoje. Então, assim, são muitos casos, né? Sempre, mas quando eu estava na área comercial, que eu estava ali ativamente conversando com os clientes, então eu via, assim, com os alunos, que quando você conseguia falar, não, esse aqui é o melhor caminho, você tem que fazer a formação, você tem que entrar. Depois que eles faziam, era muita gratidão, porque gente, o caminho de desenvolvimento pessoal, ele é profundo, né? Ele é para dentro, ele é interno, ele mexe com a pessoa, ele muda a vida de pessoas, da família dela, das pessoas próximas. Então, eu lembro desse caso, ela se chamava Fernanda, e ela me agradece até hoje. Me mandou planta depois, uma plantinha, tem lá na minha casa. Então, assim, eu sou muito grata a essas vidas nessas transformadas. Porque a gente está muitas vezes no bastidor, mas está impactando muito, né? Impacta a vida dessa pessoa, impacta a família dela, o local onde ela trabalha. E é um trabalho muito grande, né? Que não para na gente. Então, não para em mim, não para no Romano, não para aqui na equipe. Ele é fluido, né? Ele vai e vai passando até por gerações. Porque uma mãe que muda, ela consegue transformar seu filho, ela consegue transformar marido, as pessoas em volta. Então, é um trabalho muito grandioso. E qual foi algum momento que você considera ter sido desafiador dentro da trajetória, dessa trajetória? Na sua percepção? Eu acho que... teve a pandemia, né? Que foi o momento que... Mas assim, na sua percepção. Mas eu sempre penso assim, tem uma pedra aqui. Como é que nós vamos fazer para tirar essa pedra e seguir, né? Porque sempre foi muito bom. Eu sou muito grata a esse trabalho, a estar com o Romani, a ter o Instituto Romani, porque só coisas boas aconteceram depois que eu comecei a trabalhar aqui. Mas a pandemia foi um momento desafiador, porque a gente era do presencial, né? Então, a gente dava muitas formações pelo Brasil inteiro. A gente chegava a dar 3 turmas presenciais, viajava muito. Por mês? Por mês, 3 turmas por mês. E até por isso que eu penso que foi muito importante eu ter vindo com o Romani, porque a gente passou muito tempo na estrada, então era a equipe comercial aqui vendendo, a gente ia entregar as turmas. E quando deu a pandemia, eu não podia mais. Então, era um modelo de negócio que ele acabou ali. Naquele momento, não existia possibilidade das formações presenciais. E a gente foi para online. Só que, naquele momento de agora, né, o que a gente faz foi incrível, porque a gente conseguiu ir para o online e expandiu muito, conseguiu chegar a muito mais pessoas, né, conseguiu entregar formações para todo o Brasil, até fora do Brasil. Então, assim, foi um momento desafiador, mas depois dele aconteceu muita coisa incrível. Então, acho que foi na pandemia, naquele momento, os funcionários aqui, e aí, vai ser, como é que vai ser? A gente continua. A gente falou, não, peraí, vamos ver qual que é o próximo caminho aqui, vamos tirar essa pedra para a gente poder continuar. E algum momento bom na trajetória que você se lembra, que você ficou muito feliz? Eu acho que o evento presencial foi muito legal, porque quando a gente foi para o online, nós passamos ali um tempo, né, entregando online, a pandemia, aí depois podia voltar. Então, quando voltou, teve o evento presencial, e aí reuniu membros e alunos do mundo inteiro, porque tinha gente que veio do Japão, de Portugal, da Suíça, e foi muito legal ver eles ali, abraçar, né? Porque a gente via muito no online, então ver eles presencialmente foi muito legal. E me fala um pouquinho o que para você, por que o Instituto Romani existe, o que o Instituto Romani faz, na sua opinião?
Bom, o Instituto Romani ele trabalha na área do desenvolvimento pessoal, né, e profissional. Então, qualquer pessoa pode participar do Instituto Romani. Então, eu acho que são caminhos, né, e são pontos que a gente para. A gente já teve momentos que estava no presencial entregando formação, depois teve a plataforma, a gente vai criando braços, mas sempre nessa área do desenvolvimento pessoal. Agora a gente tem um projeto que é atendimento, então as pessoas buscam terapia, a gente tem os atendimentos individualizados, tem mentorias. Então, assim, o Instituto Romani ele é muito amplo, porque todo ser humano precisa trabalhar a parte mental, qualquer pessoa. Não existe, ninguém nunca está pronto, eu nunca vou estar, o Romani nunca vai estar. Então, ele é para todo mundo. Mesmo que suponhamos que daqui a um tempo a plataforma talvez não faça mais sentido, a gente vai fazer outra coisa nessa área do desenvolvimento humano, porque qualquer ser humano precisa. É como tomar banho. A gente toma banho, mas depois a gente tem que tomar banho de novo. Então a gente tem que sempre buscar desenvolver, procurar autoajuda, né? Procurar olhar para si, procurar melhorar. E me fala um pouquinho assim, que você falou que é para todo mundo. O que acontece com a pessoa que faz algum dos treinamentos do Instituto Romani? O que você já viu acontecer? É muito do que ela busca, né? Então tem gente que às vezes o problema dela é algo que para ela é muito grande, mas aí você olha pro lado assim, e isso acontecia muito nas formações presenciais. Às vezes você fala, nossa, tô com um problema muito sério. Talvez aquela pessoa é séria, né? Óbvio. Mas aí você olhava pro lado e via a dor do colega, você fala, nossa, meu problema não. Talvez ele não seja tão grande, e aí você olhava para dentro, resolvia aquele problema, mas é como eu falei, daqui a um tempo vai vir outro problema. E às vezes não é rápido assim. Mas esse trabalho ele envolve você olhar para dentro, você buscar, você ver que você tem um problema e buscar resolver ele. Não adianta também você falar assim, eu tô com um problema, mas um dia vai passar. Quando você olha para dentro e vê que você consegue trabalhar aquilo... E você falou do presencial, você acha que dá para fazer isso no online? Dá demais. A gente estava com 4.000 alunos na plataforma, tudo online, né? E assim, não daria para entregar essa transformação no presencial. O Romani é só um. Quando era no online, a gente conseguia entregar para mais pessoas, muito, dá demais. Eu acho até melhor, na verdade. Porque a pessoa ela consegue aplicar nela ali, repetir, fazer de novo. E no presencial ele passa, né? Só que o presencial tem aquela coisa, né? Do momento, do físico, tá com as pessoas, tá com energia. Por isso que eu acho que o evento é muito legal. Porque aí você tá ali no online... meio que o ano inteiro, mas aí você vai para o encontro. É como se fosse a festa do negócio é o presencial, mas o dia a dia é o online. E assim, você falou para busca transformação pessoal até agora. E para quem está buscando para ajudar outras pessoas, o que você... Sim. Aí é um público que a gente atrai bastante, né? Que é quem quer trabalhar nessa área, quem quer ajudar pessoas. Porque aí o Romani vai passar várias técnicas, várias o Romani vai passar ali o passo a passo para essa pessoa seguir, né? Fazer E é legal porque, mudando de assunto aqui rapidinho, geralmente as pessoas que buscam para si amam tanto o método que elas querem trabalhar. Elas falam, não, eu tenho que fazer isso aqui com alguém, eu tenho que fazer com minha filha, com meu pai, porque isso aqui é muito bom. Então as pessoas buscam para si, mas acabam querendo trabalhar na área. E hoje a gente tem uma comunidade muito, muito linda, na verdade, de terapeutas, né? E aí ali dentro ela entra, ela consegue atender outra pessoa, a plataforma também dá a possibilidade dela trabalhar, então ela atrai clientes com aquilo. Então tem um público bem legal de terapeutas, de psicólogos, de profissionais da área da saúde que vêm buscar por essa questão de trabalhar na área. E colocando, o que você vê na sua perspectiva como futuro para o Instituto Romani? Ou para você, o que você gostaria? Bom, eu acredito que o Instituto Romani ele vai crescer muito, principalmente porque a gente está num momento que tem muitas doenças emocionais surgindo cada vez mais, depressão, ansiedade, ainda mais agora com essa tecnologia vindo com tudo, então vai mexer muito com a parte emocional das pessoas. Então eu acho que o Instituto Romani, o Instituto Romani vai crescer muito, ele vai ser para qualquer pessoa, mesmo para aquela pessoa que busca tratamento, ela está com uma questão emocional ali, uma ansiedade. E por exemplo, quais soluções que uma pessoa que busca tratamento poderia encontrar dentro do Instituto Romani? Ela poderia estudar, né? Ir para um mergulho profundo para dentro de si mesmo e estudar e melhorar e entender que aquilo é para qualquer pessoa, funciona para qualquer pessoa
seja para ela, para o filho dela, ou ela poderia, não, eu não quero dessa forma, buscar um profissional do Instituto Romani para ajudar ela. Então, tem os dois caminhos, tanto de desenvolvimento para quem ama estudar e gosta de mergulhar em si, tanto para quem quer alguém ali que vai pegar na sua mão e vai te ajudar. E você falou dessa questão do profissional. Para quem quer trabalhar na área, como que é feito para que o Instituto Romani possa indicar o trabalho de bons terapeutas? Explica um pouco melhor, na sua percepção, como funciona. Bom, eu acho que o profissional da área da saúde que não está no Instituto Romani, que não está no movimento transformacional ou na pós-graduação, ele perde quem está de fora. Porque ele tem a possibilidade de você se desenvolver, de você a gente tem também um projeto que você entra nele e aí a gente indica. Então, assim, ele aprende, ele tem indicações, ele se desenvolve muito, principalmente a mentalidade de se ver como empresário, que às vezes o terapeuta não tem, o profissional da área da saúde, ele tem que se ver como uma empresa. Quanto mais isso acontecer, mais pessoas ele consegue ajudar. Então, ele tem que olhar e pensar, não, eu preciso me ver como uma empresa, e aí é uma jornada, ele começa. Às vezes ele contrata uma pessoa para ajudar ele, então ele tem mais tempo. E aí, nisso o Romani é muito bom. Porque às vezes as pessoas olham para o Romani, ele é muito fera como terapeuta, né, como psicólogo, mas na parte empresarial, na parte business, ele é muito melhor. E aí ele entra ali pegando na mão dessas pessoas que querem evoluir como terapeutas, como profissional da área da saúde. E falando da Lorena agora um pouco mais, o que você acredita que te ajudou, características que você tem na forma de você enxergar o mundo, que te ajudou a conquistar os resultados que você tem hoje? Por exemplo, a casa maravilhosa, todos os resultados financeiros, pessoais. O que são as crenças que estão por trás da mentalidade da Lorena? Eu tenho muita vontade, assim, sou muito executora. E isso me ajuda muito, porque é como se eu nunca vou parar. Então, se eu não vou parar, coisas grandiosas vão acontecer. E aí eu até falo que o Romani também me ajuda muito, porque ele é muito visionário. Então, às vezes, ele vê coisas que eu não tô vendo, tá muito na minha frente. Aí o Romani traz para perto e aí a gente começa a executar. Então, essa crença de não parar, de eu sou imparável, me ajuda muito. Até valores, né, como família, como ambição. E ambição é algo bom. Ambição é algo que você quer mais, né? Não que você quer do outro, você quer mais para si e, consequentemente, vai vir coisas boas para o outro. Então, esses valores, essas crenças positivas me ajudam bastante. E pergunta, qual a sua ambição hoje? Eu tenho uma ambição que ela é engraçada, porque ela não é minha, né? Você sabe disso. Eu falo, eu queria que o Romani fosse muito grande, mas não, eu quero dar nos bastidores, porque se ele é grande assim, ele já é muito grande, mas se ele consegue impactar ainda mais pessoas, é claro que eu vou me sentir muito realizada. Então, eu quero que o Romani, nossa empresa, prospere muito, vire uma referência para muitas pessoas, ajude muitas pessoas, né? E tem até uma frase do Zig Ziglar, que eu acho que eu esqueci, você me lembra ela? É aquela de ajudar. Acredito que é possível conseguir tudo que você quiser na vida se você ajudar um número suficiente de pessoas a conquistar o que elas querem. Então, você ajuda pessoas a conquistar o que ela quer, vai pro seu lado, vai só melhorando. Então, é isso que é o meu sonho. E se fosse para falar também sobre dinheiro agora, o que é dinheiro para você, Lorena? Dinheiro, ele é gás, né? Dinheiro, ele é gás para que você possa fazer mais, você possa... Gente, sem dinheiro não dá nem para você pensar em ajudar muitas pessoas. Dinheiro, ele é combustível, ele move, ele gira. Então, o dinheiro, ele tem que vir para que você possa gerar mais dinheiro e ajudar mais pessoas. Mas eu sou muito grata, assim, a gente já tem... Eu sempre falo para o Romani, a gente é muito privilegiado, sabe? A gente tem uma casa linda, tem a Lili, a gente ainda não tem filhos, tem uma cachorrinha, tem muita saúde. Então, eu e ele, então a gente vai conseguir tudo. Eu sempre falo isso e eu acho que é a verdade. Se a gente tem um desafio, bola pra frente, nós temos um outro, tem tudo aqui, vamos pro próximo. E dinheiro é gás, dinheiro é algo que a gente precisa dele, é combustível, como se fosse comida. Você precisa de dinheiro para fazer mais dinheiro. E, Lorena, mais uma coisa. Eu quero saber como que foi na sua infância, as referências que você teve sobre dinheiro, como que era
talvez a relação dos seus pais, o que falava sobre dinheiro, o que você acredita que você trouxe das pessoas que você conviveu na infância para você ter essa crença que você tem hoje? Bom, a minha mãe sempre foi muito... Eu admiro demais a minha mãe. Acho ela muito, assim, muito... A minha mãe é incrível. Ela sempre trabalhou... Desde que eu nasci, ela trabalhou no banco. Então, ali ela trabalhou no banco, virou gerente, foi transferida para outro banco. Mas ela, com aquele dinheiro do banco, então ela era CLT, né? Ela fazia outras coisas. Ela comprava lote, comprava fazenda. Minha mãe ela era meio que empresária sendo CLT. E ela ensinou para mim, para minhas duas irmãs, muito cedo a trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos eu trabalhava e eu amava trabalhar. Eu trabalhei num pet shop, foi meu primeiro trabalho. E eu gostava muito, e muito de influência dela e do meu pai. Meu pai tinha uma garagem de carro, meu pai era empresário, né? E muito por influência deles a gente começou a trabalhar muito cedo. Trabalhar era algo assim, não, a gente tem que trabalhar, é normal, né? A pessoa ela precisa trabalhar. Então, a hora que eu tive ali 14 anos, eu já comecei, minhas irmãs também começaram muito cedo. E... para nossa época, era cedo, né? E aí depois depois de um tempo, fui para uma jornada, eu comecei a trabalhar no banco. Só que no banco eu vi que aquilo ali já não estava legal mais. E eu não sabia que existia possibilidade de eu ser empresária. Não sabia disso. Isso foi o Romani que me ajudou. Porque aí eu até falei assim, gente, mas eu vou sair daqui e se o dinheiro acabar, como é que funciona? E aí eu vi a possibilidade que é você ser empresário. Você passa por desafios, é normal. A vida de empresário ela é normal. Você vai ter momentos de picos e vales, né? Mas é muito legal porque você consegue até fazer mais, sabe? Isso eu não tinha. Eu sempre tive essa coisa de trabalhar, não, eu amo trabalhar, eu sou muito executora, mas de ser empresário mesmo foi com o Romani que eu aprendi. Mas eu sou muito grata à influência do meu pai e da minha mãe, sabe? De nunca parar, assim, de ser imparável. Eu admiro demais os dois. Eles são um casal que eu tenho certeza, né? Por causa dos dois, eu sou quem eu sou. E se eu pudesse ser um pouquinho do que meus pais foi para os meus filhos, eu estou muito feliz. Muito bom isso que você falou. E é interessante pensar essa visão para quem não entende isso e está atuando como terapeuta. Todo terapeuta é um empreendedor, é um empresário. E quando o terapeuta começa a se enxergar assim, ele tem condição de crescer muito na carreira. Eu vejo alguns terapeutas olhando e começando a falar: eu quero saber quanto que eu vou ganhar de salário no final do mês como terapeuta. Então ele não quer ser terapeuta. Ele está com a ideia muito equivocada sobre a profissão terapeuta. Porque ele vai atuar como autônomo e ele tem que conseguir gerar valor para um número significativo de pessoas para que essas pessoas paguem pelo serviço dele. É assim que funciona, por exemplo, no Instituto Romani. Todos os dias eu acordo desempregado e eu tenho que pensar a forma de gerar valor para um número significativo de pessoas para que, se eu gero um valor maior do que o preço que elas vão pagar para mim, elas estão dispostas a pagar e, consequentemente, eu consigo ajudar elas ajudarem mais pessoas e o Instituto Romani continua existindo, continua crescendo. Eu estou trazendo um pouco dessa mentalidade porque, assim, todo empresário, e principalmente o empreendedor, o pequeno empreendedor, quem está começando, ele acorda desempregado todo dia e tem que pensar em formas de gerar valor para um número significativo de pessoas. E, Lorena, se fosse para você listar aqui, quem que seriam algumas das referências, influências na sua vida, na sua mentalidade? Olha, seu pai foi uma. Porque o que aconteceu? Naquela época que eu estava no banco, seu pai me chamou para ir trabalhar com ele. E seu pai era uma pessoa assim que eu admiro demais, porque ele era muito duro. Então assim, a Lorena, mas eu não vou dar moleza. Então ele me ensinou muito, eu cresci muito com ele como pessoa. Então ele é uma referência para mim. Você também é uma referência para mim, né? Com certeza. Eu acredito muito no Romani. O Romani tem 1 milhão de ideias o tempo inteiro, 1 milhão de ideias. E aí algumas eu abraço, outras eu não abraço. Acredito muito no Romani. Ai, olha só, minhas referências estão sendo todas pessoas da família. mas são minha mãe também, é uma referência para mim, é uma mulher incrível. As minhas avós, então, assim, se eu olhar para trás, as mulheres da minha vida são pessoas que eu admiro muito. Agora, assim, pessoas que fizeram grande no mundo. Olha, Romani, eu não tô lembrando de cabeça, mas assim, a gente sempre começa a estudar umas pessoas, né? E começa a pegar a mentalidade delas, mas assim, a minha família, eu sou muito grata, a família, as pessoas que passaram pela minha vida, até os nossos alunos, clientes, sou muito grata por eles.
E tem algum tipo de ou livro ou curso que você tenha feito que de alguma forma tenha te ajudado, que você se lembra? Quando a gente iniciou nesse caminho, eu iniciei no caminho do desenvolvimento humano, nós fizemos muitos cursos. Então, eu já fiz muito curso na área do desenvolvimento pessoal. Então, foram alguns cursos bem profundos, assim, que tinha muita... que trabalhava muito questões de mental mesmo. Então, vivi muita coisa profunda. Mas também já fiz muito curso na área de business, na área de trabalhar colaboradores. Você quer que eu comece a citar alguns ou não precisa? Se você quiser falar de algum que você tenha gostado. Eu gostei muito do Rodrigo Cardoso, o primeiro ano que a gente foi. A gente já foi em Muito muitos bom. eventos dele, né? Passou na Muito Brasa. bom. Então, o primeiro ano foi bem marcante. Teve um evento também que a gente fez, que a gente acordava de madrugada e fazia umas coisas muito loucas lá. Também achei bem legal. Era um treinamento de desenvolvimento pessoal, não lembro o nome, mas... E Lorena, esse aí para quem... Acredito que muita gente que está ouvindo aqui deve conhecer. Algumas pessoas chamam de líder trainer, outras pessoas de desenvolvimento e liderança, algumas pessoas de 1, 2, 3, você e assim por diante, mas é o mesmo treinamento no geral. E assim, todas as formações suas, eu estava dentro, né? Então, o Romano é muito bom, ele faz muito exercício muito forte. A gente mesmo fazia exercícios como quebra da madeira nas formações, várias visualizações muito profundas. E é importante entender isso, que, por exemplo, exercício como quebra da madeira ou visualização, é só uma metáfora, não é aquilo que transforma de verdade. O que transforma é todo o processo de autoconhecimento que essas formações vão promovendo. Lembrei de um muito legal que mudou a minha vida, porque eu comecei fazendo tráfego no Instituto Romano, né? O Romano falou, aprende isso aí, que isso aí é bom, isso aí vai mudar nosso jogo. Aí eu fui fazer tráfego, fazia tráfego muito sem saber, né? Por rumo mesmo, e apertando botões. Só que depois, na pandemia, o Romano falou, a gente precisa escalar. Então, a gente tem que fazer um lançamento e nós temos que gerar muito lead. Eu falei, eu não sei fazer isso, não. Não tenho nem ideia, porque eu fazia lead para formação presencial. Agora era coisa de fazer muito lead. Então, lead é pessoas, né? Então, tem que gerar muitas pessoas. Aí eu fui estudar o Pedro Sobral, que é uma referência em tráfego no Brasil, e eu amei. Eu achava muito legal, que eu acordava de manhã, era 6 horas da manhã, eu ficava lá pausando o curso do Pedro Sobral e executando, né? Que eu gosto muito de estudar e executar. E aí eu aprendi, a gente fez um lançamento muito bom, foi um ROI muito legal que voltou. Por causa desses lançamentos, teve uma live que a gente bateu 14 mil pessoas, então era eu fazendo tráfego, então o Pedro Sobral, sou muito grata a ele. E olha, pessoal, essa live foi uma aula de um treinamento que a gente entregou gratuito, que tinha 14.200 pessoas simultaneamente ao vivo, que passaram pela gravação. Só nas primeiras 24 horas foram mais de 100 mil pessoas que passaram pela gravação dessa aula, dessa live que aconteceu. Foi a maior live da história, falando na época sobre hipnoterapia e psicologia, que é um tema que nós abordamos muito aqui no Instituto Romani também. E Lorena, para a gente já ir caminhando mais para o fechamento, qual conselho, quais, se fosse para listar 3 recomendações que você daria para alguém que deseja conquistar grandes resultados na vida, na sua visão? O que você falaria para essa pessoa, para essas pessoas que talvez podem estar ouvindo e pensando, eu quero começar um negócio de desenvolvimento humano, ou eu quero, de alguma forma, crescer pessoal, profissionalmente? Se fosse para você dar 3 conselhos, quais seriam? Eu acho que consistência, né? Consistência é um assim que não tem como. A pessoa que ela não desiste, ela vai conseguir. É óbvio que às vezes você tem que mudar o rumo ali, mas se você tiver consistência, não tem como parar. Não tem como parar alguém que não vai desistir. Eu tava até lembrando de um vídeo do Romano, ele era magrinho e ele falando assim, hoje eu tô aqui com um inscrito no canal, mas daqui a pouco vai vir muita gente. Então era uma pessoa, né? E começa logo, sabe? Não fica esperando, entra em ação, vai errado mesmo, mas começa e tenha consistência. Eu acho que são dois pontos que eu acho muito importante. Estudar também, né? Ter mentores, estar em cursos, mentorias, masterminds, porque abre a sua mente. Então, não adianta você ficar ali na sua casa. Eu sou muito grata, né, às pessoas da minha família, óbvio, aos seus pais, aos meus pais, mas a gente precisa de referência lá fora. Então, estuda, faça cursos, mentorias, participe de masterminds, porque é o que a gente fez e a gente nunca desistiu e está sempre buscando mais. Quando o Romani entrou no primeiro mastermind, ele vendeu um carro e a gente tinha certeza que aquilo ia dar certo. Então, assim, não para, tenha consistência e invista em mentorias, masterminds, desenvolvimento pessoal e profissional.
Muito bom, Lorena. E Lorena, para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, sobre o Instituto Romani, onde que você recomenda que as pessoas vão? Sigam o Romani com 2N Souza. Opa. Eu tô lá por trás, gente. Para quem gostou desse episódio, quiser ver mais episódios, que a gente vai trazendo temas tanto de mentalidade, tanto de psicologia, neurociência, desenvolvimento humano, aqui nesse podcast sempre tem conteúdos como esse. Então, se você quiser, já siga a gente aqui no podcast, se inscreva se não é inscrito, deixa o gostei. Se você estiver assistindo pelo YouTube, comenta, que é uma forma do YouTube entender e divulgar mais episódios como esse para você. Lorena, eu quero te agradecer muito pelo episódio de hoje. Depois a gente vai voltar com a parte 2 para você continuar compartilhando mais da sua visão de mundo. A Lorena é uma das grandes responsáveis pelo crescimento do Instituto Romani. Ela é minha sócia aqui no Instituto Romani. Eu quis compartilhar um pouco da mentalidade dela para que vocês tivessem acesso não só à minha mentalidade aqui, que eu vou cada vez mais estar como anfitrião desse podcast, mas também de quem está por trás dos bastidores e faz com que tudo isso seja possível, que é a minha esposa, parceira de vida, Lorena. Então quero te agradecer muito. Muito obrigada, Prazer Romani. estar com você. Estamos juntos, né? Grande abraço, se inscreve no canal, deixa o gostei e vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor, fazendo as pessoas melhores. Até o próximo episódio.